identificar o tamanho do viveiro é importante. Mas o principal é a gente saber que é possível produzir peixes independente do tamanho do tanque que você tem. Gente, boa noite, sejam bem-vindos a essa live de quinta-feira. Meu nome é Soraya Dallagnol, eu sou zootecnista, doutora em piscicultura e tudo que eu falo aqui para vocês, todos os assuntos que eu trago são para trazer mais conhecimento e te ajudar a ter melhores resultados de desempenho, de produtividade e de lucro na sua piscicultura. Se você tem a intenção de faturar 125 mil reais por hectare produzindo peixes, aqui é o lugar e é sobre isso que eu trago conteúdo para vocês. Bom, o nosso tema hoje é sobre o tamanho de viveiro na piscicultura. Importa, né? O tamanho do viveiro importa na piscicultura? E sim, né, importa, mas não é que importa porque, eu só posso produzir peixes em grandes ou eu só posso produzir peixes em tanques pequenos. Não, o tamanho do viveiro importa em piscicultura porque através do tamanho é que várias outras sequências, várias outras estratégias vão ser definidas a partir do seu conhecimento, a partir do tamanho do viveiro que você tem lá na sua piscicultura. Então, identificar o tamanho do viveiro é importante. Mas o principal é a gente saber que é possível produzir peixes independente do tamanho do tanque que você tem. Se você tem água de boa qualidade, se você tem disponibilidade de água, é possível produzir. A grande diferença é justamente essa, em que em tanques menores você tem a possibilidade de produzir menores quantidades de peixe. E tanques maiores, a possibilidade de produzir maiores quantidades de peixes. E é claro que eu estou falando aqui sobre produção de peixes em viveiro escavado, sem uso de tecnologia, sem investimento em grandes tecnologias para aumento de produtividade. Porque se nós falarmos em investimento para tecnologia, aí sim, isso é uma discussão muito longa, porque a gente consegue produtividades altíssimas em tanques pequenos quando se usa o aporte de tecnologias para aumentar, para auxiliar esse processo aí de melhoria ou de aumento de quantidade de quilos possíveis de serem produzidas dentro de um espaço muito pequeno. Então, e a tecnologia ela veio justamente com esse propósito. Mas se a gente olhar aqui, para a piscicultura, de modo geral, que é a grande massa da produção de peixe, de que maneira ela é produzida? Em viveiro escavado, né? Então, um tanque construído na terra, água disponível, seja água de córrego, de um lago, de um rio que foi desviado, água de nascentes, água de captação de chuvas, independente da maneira. E aí, claro, né, que o tamanho do viveiro, o tamanho do tanque que você tem vai influenciar também na quantidade de água que você vai ter de disponibilidade para a renovação. Soraya, não é o contrário? É o volume de água que influencia a renovação de água dentro do tanque que eu tenho? Depende se você já tem o tanque construído. Então, se você já tem um tanque construído, sim, né? Você precisa ter lá o maior número de água possível ou a quantidade de água disponível que você tem é que vai te ajudar a saber ou conseguir uma renovação de água maior ou menor e com isso você ter a possibilidade de aumentar ou não a produtividade de peixes, já que a produtividade, né, a quantidade de quilos de peixes que podem ser produzidas dentro de um viveiro depende também, né, de volume de renovação de água. Mas, se a gente partir do ponto de vista que eu ainda não tenho um tanque construído, eu ainda não tenho um viveiro construído, eu posso olhar de uma outra maneira. E que maneira é essa? Eu sei que eu tenho X litros d'água por segundo para ser utilizada dentro da minha piscicultura. A partir desse conhecimento, qual o tamanho do tanque que eu posso construir para que eu consiga 5% de renovação, 10% de renovação,
12, 15, 20% de renovação. Então, e quanto menor for o tamanho do seu tanque, maior vai ser a vazão, o volume de renovação de água, visto que a quantidade de água que você vai ter acumulada é menor. Então, é importante a gente entender isso. É possível a gente tanto dimensionar o tamanho do tanque para o volume de água que eu tenho disponível, quanto eu ficar refém da quantidade de água que eu tenho disponível a partir do momento que eu construo um tanque ou que eu utilizo já um tanque que tenha disponível ali dentro da propriedade. Independente de qualquer coisa, quando você sabe o tamanho do viveiro e sabe o volume de renovação de água, você consegue com mais facilidade, com mais assertividade, saber a quantidade de quilos de peixes que você vai produzir ali dentro daquele viveiro, ali dentro daquele tanque. E com isso, determinar se a sua densidade vai ser 500 gramas por metro quadrado, 800 gramas por metro quadrado, 1 quilo por metro quadrado, 1,5 quilo por metro quadrado, ou se você, a partir da densidade que você identificou que é possível produzir ali dentro do seu tanque, decidir investir em uso de tecnologias para aumento de produtividade. E eu falo sobre tamanho de tanque, tamanho de viveiro aqui, várias, né, hoje de novo, mas várias vezes eu falo, porque essa é uma das maiores perguntas que eu recebo todos os dias no Insta, no Face, no YouTube. Qual a quantidade de peixes que eu posso colocar dentro do meu tanque? E me manda lá o tamanho do tanque. Não é possível a gente fazer essa conta, não é uma receita, né? Não é um aviário, não é uma receita de bolo, tá? O que é receita é a gente entender que existe um norte, existe uma linha em que você pode seguir aí, se balizar de usar 1 quilo de peixe por metro quadrado, se você tem aproximadamente 10% de renovação de água dentro do seu viveiro, mas a partir disso, você saber que tudo que você aumenta em quantidades de peixes sendo colocado dentro do seu tanque vai impactar na piora da qualidade de água. E toda vez que você tem piora na qualidade de água, você tem perda de desempenho, atraso na produção, acúmulo de matéria orgânica e todas as outras consequências que podem acarretar na piora da produtividade, do lucro mesmo da piscicultura, tá? Então, não dá para pensar que tem receita. O que dá para entender, o que você precisa entender é que, sim, o tamanho do tanque importa. Quanto menor, se a gente estiver falando de viveiro, né, piscicultura da maioria da piscicultura do Brasil, piscicultura de tanque escavado sem uso de tecnologia, só com o volume de água que você tem, ou, né, não necessariamente de renovação, mas com o volume de água disponível que você tem ali dentro do seu tanque de peixe, você saber que quanto menor o tamanho do tanque, menor a quantidade de peixes. E muitas vezes, só que quando a gente para pensar em baixo volume de renovação ou baixa troca de água, quanto menor o tanque, ainda assim eu consigo melhores resultados. É mais fácil eu conseguir manter a qualidade de água de um tanque grande, né? Então, quanto maior o tanque, é mais fácil de eu conseguir manter a qualidade de água do que em tanques menores. Tanques com grande volume de água são mais fáceis de serem estabilizados, né? Você consegue controlar essa amplitude de oscilação de temperatura, de pH, de alcalinidade, de turbidez, é menor em grandes tanques, né? Em tanques maiores do que em tanques menores, já que em tanques menores eles ficam ali muito refém da temperatura, né, ambiental, da respiração dos próprios organismos, né? É um tanque mais suscetível a grandes oscilações quando a gente fala em tanques pequenos. Mas é completamente possível eu produzir peixes independente do tamanho do viveiro. O que eu preciso é
saber como me balizar, usar como referência, né? Usar como referência um número, e a partir desse número de referência, que eu estou falando para vocês aqui, que o número de referência 1 quilo por metro quadrado, se você tiver aproximadamente 10% de volume de renovação de água, e a partir disso fazer o acompanhamento, o monitoramento mesmo dos parâmetros de qualidade de água, para que seja possível você aumentar, melhorar, ver se já está no limite ou se você precisa reduzir a quantidade de peixes que tem ali dentro, se você vai conseguir chegar os peixes no peso do abate ou não, se você precisa criar estratégias, porque muitas vezes as pessoas, né, os piscicultores ou quem está começando na piscicultura, acha que outros fatores vão trazer o problema para dentro da piscicultura. Gente, deixa eu só colocar meu computador carregar, que eu não vi que estava descarregando. Então, as pessoas tendem a achar que o tamanho, que os problemas vão acontecer na piscicultura por conta de... Só por conta, né? Ou vão desencadear os problemas lá da piscicultura por conta de qualidade da ração, por conta de temperatura ambiente, por conta de micro-organogênico dentro lá do viveiro. E a verdade é que isso é ao contrário. Isso é ao contrário. O que a gente precisa entender? Se eu tenho um grande volume... Agora sim. Se eu tenho um grande volume de peixes, ou seja, uma biomassa, uma quantidade, uma tonelagem de peixes maior, superior ao que o tanque que eu tenho suporta, isso é o que é o principal desviador de todos os outros problemas que surgem, que virão em cascata dentro da piscicultura, dentro do seu viveiro. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Se você tem excesso de peixes, está com uma biomassa alta, né? Uma quantidade de peixes muito além do que o viveiro suportaria, do que seria o ideal para ter dentro daquele viveiro. E chegou num patamar desse viveiro que a qualidade de água começou a ficar ruim, que está tendo picos de quedas de... picos não, declínios de concentração de oxigênio ao longo do ciclo de produção, que está tendo oscilação dos parâmetros de qualidade ao longo do ciclo de produção. Aí o que acontece? Aí você está ali 30, 40, 50 dias tendo esses problemas esporádicos, mas que se você não monitora, você nem sabe que esses problemas esporádicos estão acontecendo. E aí, chega no período de inverno, por exemplo. Então, eu estou passando por um monte de problema, e isso independente se o seu tanque é grande ou pequeno, tá? Independente do que vocês considerem grande ou pequeno para vocês, porque a gente tem tanques de aí 500, 600 metros quadrados e tem tanques, represas, né? De 3, 15, 10, 20, 30, 50 hectares de lâmina d'água, 90 hectares de lâmina d'água. Enfim, independente do que você considere como grande corpo d'água, reservatório de água aí para a produção de peixes, e independente do que você considere como pequeno, quando você não leva em consideração que ter grande quantidade de peixes, que ter grande quantidade de quilos de peixes dentro do seu tanque, dentro do seu viveiro, e pior do que isso, não monitora o desenvolvimento dos peixes, não monitora os parâmetros de qualidade de água ao longo do ciclo de produção, no primeiro momento em que apareceu um problema, temperatura, como eu vinha citando, você vai dizer que o que matou o meu peixe foi a baixa temperatura, foi a entrada do inverno, meu peixe não aguenta inverno. E isso não é verdade. Se você tivesse
produzindo seus peixes de maneira adequada, tivesse com quantidade de peixes correta dentro do viveiro, com isso não teria tido problemas de oscilação de qualidade de água, não teria tido problemas com o acúmulo de matéria orgânica, eliminação de compostos nitrogenados, com vários problemas que vão acontecendo em decorrência da grande quantidade de quilos de peixes dentro do viveiro. Quando chegasse o frio, você não teria, né? A chance de você ter problemas quando a chegada do frio é muito pequena. Por quê? Porque você já protegeu o teu peixe. Você já está com um peixe saudável, o ambiente não está hostil. E o ambiente hostil que eu falo é a casa do peixe está num ambiente agradável para ele, está dentro da zona de conforto para esse peixe. E aí, mesmo que chegue o frio, isso faz com que o peixe não sofra tanto. Ah, vai ter redução do consumo de alimento? Vai. Mas faz com que o peixe não sofra tanto a ponto de morrer. Não existe mortalidade de peixes. Não existe mortalidade de peixes. Existem dois fatores que eu vou citar depois. Então, vou mudar a frase. A maioria dos problemas que causam mortalidade de peixes, eles não são resultado de um único fator, de um fator individual, de um fator separado. Eles não são resultado de um único fator. Por exemplo, o peixe que morre por conta de baixas temperaturas. Ele não morreu só porque chegou o frio. Ele morreu porque tinha outros problemas que estavam acontecendo dentro do viveiro. Ou ele estava subnutrido, ou ele estava com excesso de população, ou estava com alta concentração de amônia, de nitrito. Independente. Não morreu por conta única e exclusivamente daquele dia que baixou a temperatura. Outro exemplo. O peixe morreu por falta de oxigênio. Não é assim, hoje eu tô com oxigênio maravilhoso, ótimo, legal, e amanhã 30% dos meus peixes morrem por falta de oxigênio. Não é assim. O problema de falta de oxigênio traz a mortalidade do peixe porque você já errou lá atrás. Porque você já colocou peixe demais dentro do viveiro e ele vai mostrando que a concentração de oxigênio está diminuindo ao longo do ciclo de produção. Só que se você não está monitorando, você não sabe que está caindo. E aí, o dia que mata peixe é o dia que você vai aferir a concentração de oxigênio. Então, saber que eu preciso entender lá se o meu tanque é grande, se o meu tanque é pequeno, e a partir disso, identificar a quantidade correta de peixes que eu vou colocar para dentro do meu tanque, é importante porque esse é o primeiro passo para que você consiga ter resultados de lucro, de desempenho, de ganho de peso, de não mortalidade dos peixes lá dentro da tua piscicultura. O primeiro passo para o sucesso é colocar a quantidade de peixes correta dentro do viveiro, independente se o tanque é grande ou se é pequeno. Independente de volume de renovação de água, é identificar isso e depois disso fazer esse monitoramento. Esse é o primeiro passo que vai fazer com que você acerte melhor na sua produção de peixes, que você pare de perder, ou que você aprenda qual é a quantidade correta de peixes que cabe dentro do teu viveiro. Porque isso não tem regra, porque isso pode oscilar de uma safra para outra, de acordo com a tua capacidade, com a tua eficiência de manter o viveiro, né, o tanque ali em boas condições de acúmulo, né, de fundo, em boas condições de qualidade de água, porque isso sim é que causa impacto no final das contas, né? E eu vejo muita gente colocando peixe, colocando peixe demais, achando que a quantidade de peixes que vai ser colocada, que vai aumentar a margem de lucro ou a lucratividade da piscicultura, mas e que a conta é completamente inversa, né? Não inversa, assim, de que, quanto menos peixes, mais lucro. Não. É claro que quanto mais peixes, mais tonelagem você consegue fazer. Mas essa conta não é
direto desse jeito, porque eu posso fazer maior tonelagem de peixes, mesmo utilizando uma quantidade de peixes menor, porque está relacionado ao desempenho do peixe, né? Se eu chegar lá, coloquei 10 mil alevinos dentro de um tanque, e o meu tanque só consegue produzir peixe até 8 toneladas, eu posso ser mágica, fazer o que eu quiser, que eu não vou conseguir fazer o peixe chegar até o peso, eu não vou conseguir fazer as 10 toneladas dentro do viveiro, tá? Se eu coloquei se eu coloquei menor quantidade de peixes, eu consigo chegar na tonelagem e, se eu for bem eficiente com controle de fundo, qualidade de água, poder ainda chegar a uma tonelagem ainda maior. Que é isso que mostra a eficiência depois do piscicultor, né, da pessoa que está ali no dia a dia da produção de peixes, em fazer com que o desempenho melhore. Isso sim vai trazer maior lucratividade para a piscicultura. Isso sim vai trazer uma maior rentabilidade para o seu negócio, né? Vamos às perguntas aqui da galera? Ver se alguém fez alguma perguntinha por aqui. Que no Insta não tem ninguém me perguntando. Deixa eu ver que aqui no YouTube tem. Emanuel, hoje eu não estou na cidade, eu vim atender uns clientes aqui em Cuiabá e eu cheguei às pressas aqui para vir transmitir a live. Elivander, Ayrton, Ronildo, como é que tá, pessoal? Tudo bom? Boa noite. O Ronildo, meus amigos, vou começar no ramo da piscicultura. Algum conselho? Ronildo, já vou te dar um conselho. Segue a gente aqui e já vou contar uma notícia para vocês logo, logo. Segura que eu já vou dar um conselho bom para vocês. Jandir Bevilacqua. Qual a quantidade exata por metro quadrado por metro de tilápia para não ter problema? Jandir, eu vim explicando isso ao longo. Não existe uma quantidade exata, mas o que a gente pode levar como ponto de referência, tá? Para viveiro escavado, com uma renovação de água aí de aproximadamente 10%, né, do volume de água de dentro do seu tanque, você usar 1 quilo de peixe por metro quadrado, tá? Então, esse é um norte, e a partir desse norte, você buscar a tua eficiência de produção dentro da produção de peixes, dentro do teu buscar eficiência de produção, de desempenho, de ganho de peso dentro do teu viveiro, tá? Então, e aí tem outra questão, né, que eu gosto de dizer, principalmente quando você vai começar a produzir peixes, é importante que você comece não no máximo do que o teu tanque poderia suportar. Não começa no máximo. Se alguém foi lá, né, se um técnico instruiu para você, 1 quilo por metro quadrado, vou continuar no exemplo que eu estou dando aqui, né, nesse norte aqui que eu estou dando, se alguém instruiu para você 1 quilo por metro quadrado, de acordo com o volume de renovação de água que você tem disponível lá no seu tanque, comece com 1 ou menos ainda, com 800, com 900 gramas por metro quadrado, porque isso vai fazer com que você aprenda o processo, entenda o comportamento do teu tanque, e a partir de então, nas próximas safras, você começar a ter, entendendo quanto você pode aumentar a quantidade de peixes, né? Se você pode aumentar a quantidade de peixes do seu tanque. Isso é que é importante, porque às vezes você já começa lá com o máximo do que você poderia, erra um monte, tira o peixe, mas erra um monte, tem um monte de problema, e o desempenho, o teu lucro vai por água abaixo, porque o lucro, ele vai depender da eficiência do peixe em aproveitar a ração, da menor quantidade de estresse a que ele foi exposto ao longo do ciclo de produção. Então, isso é que vai trazer para você a melhoria do teu lucro lá na tua piscicultura. E eu falo isso, as pessoas às vezes até dão risada, né? Eu vejo quantas vezes eu falei, é 1 quilo por metro quadrado, e a pessoa chega a dar risada porque acha que é pouco. Vai lá, coloca mais e
Fato, acontece, perde peixe ao longo do ciclo de produção. E o peixe ele vai morrer não é hoje, não é daqui a 30 dias, quando o peixe está pequenininho. Você vai perder peixe que já comeu 1,5 kg de ração. Você vai perder peixe de 800, de 600, né, gramas lá quando você tiver com peixe próximo ao abate. Então, se você não quer perder dinheiro, perder peixe por mortalidade, depois ainda ter que cavar um buraco para, né, encontrar uma alternativa para dar destino para o peixe que morreu dentro da tua piscicultura, acredite quando os técnicos falam, né, quando o técnico que você for contratar, enfim, que a densidade é essa. E mesmo assim, é possível ter lucro produzindo peixe, tá? É possível. Então, não acho que as pessoas estão querendo jogar sal na sua comida, tá? É porque é real isso. E aí você vai aprendendo conforme você for produzindo aí. O Eduardo está falando aqui, perdi 40 tilápias, amanheceram mortos, percebi que abaixo da nadadeira estava com machucado, desconfio de doença, é possível morrer 40 de uma vez em se tratando de enfermidade? Sim, sim, tá, Eduardo? Sim, e na verdade, assim, ó, se tem doença, pode ter outros problemas, outros problemas acontecendo simultaneamente, tá ok? Então, fica de olho, depois qualquer coisa você, né, me manda deixa um comentário aí embaixo do post da live, que eu respondo para você lá, tá? Vou abrir caixinha de pergunta também, depois vocês podem deixar lá. Porque doença não dá para a gente diagnosticar assim só, me falando, morreu e estava com machucadinho na nadadeira, tá bom? Clébio, em sistema semi-intensivo, dá para produzir até quantos quilos por metro quadrado com renovação de água e com aeração? Clébio, é a mesma questão aqui, tá? Então, o sistema semi-intensivo, o nosso norte é 1 quilo de peixe por metro quadrado com 10% de volume de renovação de água. O aerador, a gente calcula, tá? Em média, cada meio CV de aeração pode ser aumentado de 500 a 600 quilos de peixe dentro do viveiro. E aí, se você tem maior volume de renovação de água, você consegue um pouco mais de quilos de peixe por metro quadrado, tá? Falasse disso, mas não assisti. Posso usar lona plástica no fundo do açude? Elivander, pode usar. Só dá uma olhada assim, Elivander. Tem muita gente que recomenda o uso da lona, e aí é importante que seja a lona, na verdade, não lona, geomembrana, tá? Porque se for só a lona comum, a lona fina, você vai ter problema, porque ela vai rasgar ao longo do ciclo de produção e rasgar e acumular matéria orgânica no fundo, que depois vai ser pior ainda para você. Então, não é usar lona de plástico, é forrar o tanque com geomembrana, que é o material específico para essa finalidade, que ele é quase um vinílico, assim, né? Ele é bem grosso, tá? O que você precisa ficar atento é o seguinte: será que realmente é necessário fazer o uso da geomembrana no seu tanque, no seu açude, tá? Se realmente for necessário, porque você tem infiltração que não consegue resolver, ou porque o teu solo é muito arenoso e lixivia demais a água, e aí você perde muita água por infiltração mesmo do solo, né? Porque é um solo muito arenoso, aí sim justifica. Ou, por exemplo, você não tem grande volume de renovação, você não tem grande volume de água e você precisa manter aquela água ali, o solo drena. Aí vale a pena. Caso contrário, não justifica, tá? E a geomembrana é um material caro, tá? Então, avalie isso antes de fazer o investimento. Gente, se tiverem mais perguntas, vocês me mandem aqui. E aí eu quero dizer para vocês que chegou a nossa... deixa eu ver se tem aqui alguma pergunta. Aqui, o Vlamir. Se o único fator de mortalidade dos peixes na região sul não seria possível a criação, o equilíbrio do viveiro é tudo. Com certeza, Vlamir, é bem isso. A gente precisa ser o mais eficiente possível na mantença, né, no equilíbrio desse tanque aí, da qualidade de água, da qualidade do solo, né? Isso é muito importante. Rafael, fiz investimento com pintado, mas não tive êxito.
em viveiro já precisa, né? Não é assim, né? As pessoas, não sei qual foi o problema que vocês tiveram aí, mas não é assim, né? Só jogar peixe dentro de um lugar sem entender a quantidade correta, a qualidade de água, são vários fatores. Em viveiro, eu já trabalhei com 600 gramas por metro cúbico, com metro quadrado na fase de terminação, sem aeração e sem reposição de água. Apenas reposição pela infiltração e evaporação. Olha o Jonathan falando, com a situação bem parecida do que a Baixada Cuiabana aqui, que é justamente essa densidade que a Baixada trabalha, 600, 700, no máximo 700 gramas aí por metro quadrado, tá? Então, para vocês verem que é real essa situação, então é possível a gente produzir peixe mesmo sem ter renovação de água, é a situação da Baixada Cuiabana, eu até postei aí a foto de uma represa que está nos meus stories, de uma grande piscicultura aqui da Baixada Cuiabana, que não tem nem rio perto ali, a água é todinha de chuva, água 100% de captação de água da chuva. Então, só que é claro, para esse tipo de sistema, você precisa diminuir essa densidade de peixes por metro quadrado, né? E então não tem segredo. E acreditem, mesmo assim, é super possível produzir peixes, mesmo com 600 gramas por metro quadrado, com 1 quilo por metro quadrado, embora as pessoas nem sempre achem que essa é uma vantagem. Beleza? E eu espero vocês nas próximas semanas nesse evento. Tchau, tchau.